agradecer ao SESC de Piracicaba pela acolhida, pelo atendimento e pelo afeto de nos receber. Nós somos a CIA Âmago de Campinas. Se quiser nos seguir lá nas redes sociais, saber de outras apresentações. O projeto do SESC Território Cênico, ele tem um bate-papo, uma conversa, né, após o espetáculo. Então a gente convida, né, Camila, quem puder, quiser ficar. Quem precisar ir, gostar de, fique à vontade, a gente agradece imensamente a presença, mas a gente convida para que vocês fiquem. A intenção é um bate-papo rápido para saber um pouquinho da peça, mas também para saber da proposta da companhia. Esse é um projeto que a gente trabalha com espetáculos locais, né, da nossa região, também uma forma, um espaço de apresentação, né, dos artistas locais e da profissionalização do trabalho do artista. Então a gente convida para quem quiser ficar, se vocês vão tomar uma água, já estão, né? Já querem ficar direto? Acho que é melhor, né? Tá maravilhoso. Eu vou só pegar o microfone, então. Tá bom. Acho que o Neto vem para cá também. Nós temos alguns convidados aqui para falar um pouquinho, né, a respeito da obra do Kafka e dessa questão tão psicológica, né, que ele traz em todos os seus textos. O processo não é diferente. Nós temos algumas pessoas aqui que vão também dar uma palavra, né? Eu já estou vendo a Cláudia, é ali, né, Cláudia? Cláudia Lacerda, psicóloga, André Albino, professor de filosofia, o Alonso, professor de direito da Unicamp. Aí. E aqui ele fala o terceiro Doutor fotos aqui também. para apresentar aqui esse aqui. Temos o psiquiatra, doutor Mamãe. Acho que não, né? E o psiquiatra, doutor Renan Martins. A gente senta aqui, Camila, agora como é que funciona? Tá ligado. Então, Um dos convidados querem começar, não sei se a Cláudia quer chegar um pouquinho mais aqui na frente, que o André, o doutor está aqui. Serviço que é da Tá plateia, aqui, tá ligado? tá todo mundo convidado a falar um pouquinho. Eu não gosto de ligar no palco, dá uma lavada feia, fica feio demais. Quer começar você? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Acho que é a terceira vez que eu vejo e cada vez está melhor. Mas eu acho que, para ser justo com a gente, com todos nós aqui, acho que seria interessante vocês colocarem de vocês a proposta, porque vocês mesclaram texto baseado na obra de Kafka e também outros textos, né? Então, seria legal vocês primeiro falarem para a gente dialogar a partir de vocês. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela disponibilidade de vocês, esse tempo, né, de essa partilha aqui com a gente, da conversa. Respondendo aí, o André, o processo, a gente iniciou esse trabalho com o processo já há alguns anos. Eu acho que o processo já está com 6 ou 7 anos. Obviamente a gente teve uma pausa durante a pandemia, essa é a nossa terceira apresentação pós-pandemia, então o processo está, né, revivendo, mas é um texto que a gente acredita que é um texto, né, atemporal, ele não deixa de ser muito atual. E aí a nossa proposta, quando a gente começou a montar o espetáculo, foi trazer algumas coisas da atualidade mesmo para conversar um pouco com Kafka. Então o texto, a narrativa, né, essa dramaturgia toda é a partir do texto do Kafka, mas obviamente tem coisas que a gente traz
mais atuais ou do que está acontecendo. A gente já mudou muitas coisas do processo à medida que os anos foram passando. Então a gente vai dando o nosso olhar, eu acho, em cima um pouco do olhar da Âmago, né, dos atores, do Neto, em cima do que a gente acredita ali naquele texto. Então tem muito cenas propostas que os atores trouxeram, outros textos que não são autorais, né, mas outros textos que a gente achava que fazia sentido, né, para construir toda essa dramaturgia do espetáculo. E acho que é importante lembrar, né, também, que falar para vocês que é a segunda vez que a gente apresenta em palco italiano. A proposta é a gente apresentar em espaço alternativo, né? Então vocês ficariam com a gente aqui no espaço e é muito mais intimista, né? A gente tem uma outra proposta. Então é a segunda vez que a gente está aqui no palco, né, no palco italiano. Mas acho que é mais o que a Natália trouxe, né? O processo ele é uma dramaturgia muito atemporal, né? E reflete muito do que a gente vem vivendo, né? Ele é uma obra inacabada, o processo. E por mais que o Kafka ele tente acabar essa obra, ele não consegue, porque o processo, o sistema, ele é inacabado, né? Ele tem os seus desdobramentos, né? O sistema que a gente vive, né? O sistema econômico, e no processo a gente consegue ver como esse sistema vai funcionando, né? De todos esses nesses lugares e nesses espaços que o Kai ele tenta entender o processo dele, ele é sempre jogado, né? Como a justiça, ela é sempre jogada de um lado para o outro, né? Enquanto a grande massa, né? A grande massa trabalhadora é colocada lá para baixo, né? E sofre as consequências desse processo, dessa justiça que fica sendo colocada de um lado para o outro, né? Então, acho que é impossível a gente falar do processo sem a gente falar sobre o que a gente está vivendo, né? E sobre o que a gente vem tentando lutar para transformar e construir. E a única coisa que a gente consegue fazer é construir junto, né? A gente não constrói luta sozinho. Não sei se tem uma pergunta? Oi, boa noite. Bom, na verdade eu só queria falar que eu estou profundamente impactada. Eu fiquei sabendo dessa peça, acho que é coisa de umas 3 horas atrás, e comprei o ingresso. Dei uma olhada assim, mas não fazia muito ideia, né, do que se tratava. E, na verdade, eu, além de elogiar, de agradecer, né, por vocês compartilharem essa arte hoje aqui com a gente, uma coisa que você falou, me surgiu uma pergunta, assim, se para vocês atores, com uma encenação como essa, né, que vai no âmago, achei interessante o nome da companhia, né, no âmago, porque é difícil ficar indiferente a tudo que vocês trazem aqui, né? Que, como vocês mesmos falaram, é tão atual, né? É incrível. E a costura que vocês fizeram, né? Da trilha, essas inferências dos vídeos, o corpo de vocês em cena, assim, a expressividade, aquelas mãos que conversam com aquela pessoa lá em cima que está falando, é tudo muito... E eu entendo que acho que é um espetáculo para você ver muitas vezes, né? Então, quando alguém aí falou que já viu pela 3ª vez, deve ser bem interessante. Mas, enfim, pergunta que eu fiquei curiosa, assim, se para vocês, como atores, se é muito diferente, né? Apresentar isso nesse palco, ou... Eu acredito que seja. Eu já assisti algumas montagens, por exemplo, já assisti eu não lembro qual foi o texto, mas o Plínio Marco, daquele jeito que fica todo mundo ali na cara do ator. Eu fico pensando eu fiquei muito curiosa para ver esse texto, essa peça, de outro jeito, né, mais perto. Eu imagino como deve ser pra gente, mas eu queria saber como que é para vocês também. E muito obrigada mesmo.
queria aproveitar e pedir para vocês só apresentarem um pouquinho a companhia também, para a gente conhecer, né, o tempo de trabalho, o que vocês têm feito, e aí acho que já respondendo essa questão. Como que é seu nome? Jaqueline, obrigada pelas palavras, né? A gente fica muito tocado também de ter te tocado em algum lugar. Mas respondendo a sua pergunta, é muito diferente, né? É completamente diferente. A gente, como a Gabi falou, é a segunda vez que a gente apresenta em palco italiano. A primeira a gente apresentou num festival lá no Paraná, e a gente ficou sabendo que era palco italiano quando a gente chegou, que não tinha opção de ser alternativo. E aí a gente, né? E agora, a gente começou porque a gente nunca tinha imaginado que ele pudesse funcionar no palco italiano, porque no alternativo, ele a gente forma um losango com a plateia, né? Então, a gente coloca cadeiras aqui, 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 e tudo acontece no centro. Então, é um espaço cênico muito pequeno, né? A gente fica ali no meio, os atores que estão em volta se posicionam atrás do público, então fica muito intimista mesmo, né? Então é tudo muito pertinho, e aí mas é uma outra experiência, né? Quando a gente vem para o palco italiano, eu acho a gente tem mais espaço, né? Falando assim, mais tecnicamente a gente tem mais espaço, mas a gente não consegue enxergar o público, então a gente não consegue essa troca aqui no alternativo, a gente está ali olhando muito no olho, né? Então são experiências completamente diferentes. Eu te convido para assistir quando a gente tiver uma data aqui por perto no alternativo, porque eu acho que é uma outra experiência para quem assiste também. Não sei se alguém quer. Deixa eu só registrar também a presença do Thiago de Luca e a Jennifer Garcia, que são professores de teatro, também estão aí com os alunos, né? Estão com algumas turmas aí do Andaime Teatro aqui de Piracicaba. Agradecer também, se vocês quiserem sentar mais aqui para frente para comentar também, né? Mas o microfone passa também. Sobre a pergunta da Camila, a Âmago, a gente teve um início em 2015. Nós todos quase todos somos ex-alunos do Teatro Macunaíma, de Campinas. Então, a gente se conheceu dentro da escola, e aí, dentro da escola, a gente monta espetáculos, né, a cada semestre, como encerramento daquele semestre. E aí, no nosso segundo semestre, a gente falou, é um pecado a gente ficar montando espetáculo para apresentar 2 dias, que é o que a gente faz dentro da escola, e aí a gente resolveu continuar com o espetáculo que a gente montou na ocasião, que era Macbeth. E aí a gente falou, bom, vamos formar um grupo então, para a gente continuar apresentando, e desde então, há 7 anos a Âmago foi apresentando os espetáculos que a gente montava na escola, e aí a gente montou o processo como o primeiro espetáculo profissional mesmo da companhia, com os atores dessa companhia todos juntos, com os atores, enfim, formados e tal. Então, eu acho que é isso, né? Uma coisa que a gente tem da AMA, mas eu acho que é isso. O Neto, né, era nosso professor na escola, e a gente falou, Neto, venha com a gente, dirigiu o grupo, era muito importante para a gente que ele fosse o diretor, ainda mais desse espetáculo, e ele super abraçou a ideia, e é isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos e todas. Queria agradecer pela experiência afetiva, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Feliz de ver Maria no palco, conheço já o Neto também, o trabalho. Feliz de ter sido convidado também a conhecer o trabalho desse grupo, né?
que eu também parabenizo pela coragem de trazer esse tema nesse momento, que apesar da atualidade, a gente sabe o custo que significa expor e garantir esse tipo de fala nesse momento. Eu quero fazer alguns comentários, mas antes eu gostaria também de ouvir de vocês algo que me chamou muita atenção na forma como o grupo apresentou, que são as figuras femininas, conforme elas foram trazidas na peça. Eu digo isso e eu vou contextualizar bem brevemente, porque entendo que parte do que a gente tem vivido no nosso contexto atual tem a ver com essa negação a respeito do feminino. E entendam, apesar de aparecer muito na violência contra a mulher, o feminino ele não está ligado simplesmente a um gênero, a um sexo, né? Masculino e feminino compõem a nossa totalidade enquanto ser humano, né? Parte do machismo implica justamente em que o homem recuse aquilo que é de feminino em si, né? Falando de uma forma bastante simples. E aqui na peça fica curiosa a forma como a sexualidade ela é retratada nas figuras femininas, né? Em parte objetificadas, em parte muito sedutoras. Eu acho que eu gostaria de ouvir primeiro um pouco sobre isso, para depois a gente poder seguir um pouquinho rapidinho da conversa. Vou falar e aí se alguém quiser a gente vai complementando. Mas do que a gente se sabe, né, a história do Kafka foi uma história muito entrelaçada de conflito familiar, né? Então ele tinha muitos conflitos familiares, uma época onde a mulher ela é e ainda era muito objetificada e muito submissa. Então o pai dele era uma pessoa extremamente violenta, né? Era uma pessoa que não demonstrava afeto e muito egocêntrico também. E a mãe minimamente conseguia, né, trazer essa questão desse cuidado, mas voltado para o feminino de afeto mesmo, né, desse feminino do afeto, né, de estar ali. Mas assim, a gente entende que não foi o suficiente, né? Então o Kafka teve várias mulheres, né? Ele era uma pessoa muito isolada. E quando a gente vê a obra dele, a gente entende o quanto dele tem nessa obra, né? Do quanto, nesse isolamento dele, né, de vida pessoal, ele colocava nas obras tudo que ele talvez queria fazer, queria ser, né, na vida, no contexto dele de vida, né, real. Ele se prendia muito a essas obras, né? E vivia muito essas obras. Então, o que a gente entende desse papel, né, dessas mulheres nesse espetáculo é muito voltada para esse contexto, né? Eu não sei se alguém quer também conversar, eu não sei se também, acho que deu para pegar um pouquinho da proposta e, né, do contexto do Kafka. Só complementando o que a Gabi falou, também tem a questão dessas mulheres envolvendo Joseph K. para tirá-lo do foco como ele se perde nessas figuras femininas, como ele se deixa levar, ou ele quer se deixar levar por essas mulheres, né? E ele às vezes menospreza, não sei se é essa palavra, mas o processo e volta a sua atenção, né, de forma mais, dando maior importância a essas mulheres que vão envolvendo. Então eu acho que também tem isso, essa questão da gente trazer a mulher, né, nessa sua sensualidade e podendo ser sensual, né, quando lhe convém ou quando ela quiser. Alô? Se vocês me permitem, né, só dar uma continuidade nisso para não ficar monopolizando aqui a conversa. Mas então, foi justamente o que me chamou a atenção, como eu disse, porque fica, bom, é uma peça onde a gente vai vendo um homem que vai se perdendo no meio de uma situação, vai se perdendo de si, ainda que ele se perceba, né, pelo menos essa é a minha impressão,
faz muito tempo que eu li na obra, né? Então não tenho tão claro, mas assim, que ele vai se desconstruindo, ele vai se perdendo mesmo enquanto a sua identidade, enquanto a sua singularidade, né? Até vocês encaixaram, uma amiga reconheceu o texto da Cecília Meirelles, não é? Que a gente se acostuma, então nós vamos nos perdendo no meio dessa rotina, no meio dessa massificação, né? E aí eu percebi, eu tive a impressão dessas figuras femininas enquanto representantes do desejo, da própria sexualidade, né? E o desejo, ele não necessariamente, ele vai nos levar para nos afirmar naquilo que é o socialmente aceitável, necessariamente o bonito, né? Mas é aquilo que nos realiza enquanto pessoas, e ele precisa ser reconhecido. E é uma via também para acessar o nosso afeto, para nos manter vivos. Então eu vi esse conflito dele também como uma forma de resistência. Enfim, acho que era um pouco isso. Obrigada. A gente recebeu já aqui do pessoal, que o pessoal precisa finalizar, que amanhã cedo, eles estão aqui logo cedo. Eu vou pedir para o Renan, se pudesse dar uma palavrinha, né? Tiago, tem do seu lado aqui, ó. Por favor, obrigado. Boa noite. Queria agradecer também a todos e dar os parabéns. Realmente foi muito legal a experiência, tudo. Gostei muito do quadro ali, estava pintando demais. E tudo, a experiência toda foi muito legal. Eu puxaria um pouco então a sardinha para o meu lado da minha área, no sentido do despertar do humano mesmo, que foi que a gente não para ali e questiona o porquê, né? E só no final vamos pensar e questionar. Nós somos os culpados mesmo, estamos acabando acreditando naquilo que sempre vão trazendo para nós, a rotina e todo o meio que a gente vive, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então acho que foi muito legal para a gente trazer esse questionamento mesmo no dia de hoje, né? Parar e estar consciente de todo o processo pessoal, profissional, amoroso da nossa vida, né? Então, meus parabéns, muito obrigado por essa experiência. Vocês querem fazer mais uma fala? Alguém gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Tem a Camila. Ela falou. Não, pode ir. Pode? Está ali do seu lado. Alô? Eu perguntei do tempo porque pode ser que a pergunta leve a uma resposta que vocês queriam mais tempo, sabe por quê? Porque eu vou perguntar um negócio que, assim, a primeira vez que eu li o Kafka foi esse romance e eu demorei um ano para ler, foi tão angustiante, eu tinha 18 anos, foi sofrido demais. E aí os outros dois romances que eu li e conto, todos me dão a sensação de que não há esperança. O processo não há esperança. E de repente aparece um Josué ali no final, e algumas falas ligadas a questões sociais, e de repente parece que vocês querem que a gente tenha esperança, né? Então, com um autor que o tempo todo está dizendo não tem esperança, vocês querem que a gente tenha esperança. É isso mesmo? Ou eu que estou entendendo errado? Legal, André. Muito bom. Quando a gente começou a trabalhar esse texto, há a desesperança, né? O desespero batendo em todos nós. Eu lembro um penúltimo ensaio antes da estreia, o grupo inteiro entrou em crise. O Carbone desceu as escadas chorando, falou que não ia voltar nunca mais para o mundo. Eu corri atrás dele, ficava até as 3 horas tomando cerveja e tudo acabou bem. Esperança vem com a cerveja também. Mas todo mundo entrou em crise.
todo mundo entrou em crise, porque o Kafka ele passa isso. E esse tom de a gente continua com a morte desse personagem, que a gente não sabe o que ele fez, a gente sabe que ele morre como um cão, a gente grita. É pós-efeito, né? A gente olha para ele e vê que ele morre. A gente fala, não, se eu tivesse hoje cedo acordado diferente. Se eu tivesse hoje cedo pensado no Boal, gritado, na Central do Brasil, que o menino grita, né? Ela grita, né? Josué, não perca a esperança, tudo vai acontecer. Então é um alívio do próprio grupo, André. A gente traz o Kafka, ele acaba ali, acaba na morte, e aí vem essa entidade feminina, Cláudia, né? Ela vem feminina gritando, nós estamos aqui, todo mundo junto e de pé, porque o que vale é o afeto. O que vale é o afeto. Talvez a obra é isso, né? Foi que elas falaram antes do Kafka, ele não teve afeto. Ele teve um pai que se achava bonito. Ficava o tempo todo falando no corpo dele, o tempo todo que ele era bom, a mãe escondida e o menino crescendo, levando um tapa na cabeça, sem olhar nele. E aí quando vem essa imagem feminina do final, e é pensado que ela vem gritar Josué, ela vem gritar, é o afeto, gente, é o afeto. É uma leitura nossa, uma consequência desse espetáculo. Eu acho que é isso mais eu sinto. Eu acho que estamos aqui só porque somos pessoas otimistas. E vocês que ainda vêm ao teatro também, acho que estão aqui porque são pessoas otimistas, né? Então, apesar de tudo, continuamos com otimismo aqui, apesar de você. Acho que é isso, então, pessoal. Quero agradecer demais a presença da companhia. Obrigada pela presença, pela disponibilidade, pela partilha. Esse é um projeto que a gente insiste nesse convite. É um bom espaço, um espaço para os grupos também trocarem, para a gente saber o que está acontecendo, para além dessa produção que, enfim, tem alguns privilégios, circulam algumas verbas, né? Então o teatro independente está aí também, fazendo boas obras, batalhando, pesquisando e reconstruindo, né? Então assistam, né? Então assistam aqui no Sesc, assistam também nos outros espaços que a gente tem na cidade. Quero agradecer a companhia, quero agradecer demais a presença de vocês. Reafirmo o meu convite para que vocês frequentem o Sesc, acompanhem a nossa programação, está lá no portal, agora um caderninho novo, a gente ajuda a achar onde ele está também, mas venham, a gente está com uma programação bastante potente, aumentando diariamente a programação, e a importância do público é essencial, né? Então, é junto com vocês que a gente vai fazendo essa programação, que a gente vai construindo esses afetos, né? Que a gente vai construindo o nosso jeito de viver nesse mundo. Então, obrigada mesmo pela presença, tenham um bom final de semana, obrigada pelo grupo e até mais. Bora ter debate.